lançamento dessa obra, Tributação 4.0, uma parceria nossa, do IDP, da Faculdade de Direito de Lisboa, da USP, em suma, com a participação de várias instituições e a editora Almedina. A obra contou com a contribuição de inúmeros e importantes autores e reflete todas essas mudanças que nós estamos a arrostar, que nós estamos a enfrentar no mundo digital, discutindo a questão da economia digital e como isso vai refletir, inclusive, no contexto da economia como um todo, uma nova economia, uma nova realidade e também o tema dos seus reflexos no âmbito da tributação. Acho que é uma iniciativa bastante importante, que faz parte dos nossos estudos e grupos de pesquisa, e certamente não é por acaso que ela já é uma obra de destaque das vendas da editora Almedina. Nesse momento, acho que parabenizar os coordenadores, os autores, e desejar que essa seja uma de muitas experiências que possamos fazer no campo acadêmico e no campo científico. No momento em que o Brasil e, claro, o mundo enfrentam essa pandemia com efeitos devastadores sobre a economia, acho que o papel da ciência é muito importante, é muito destacado e até mesmo é uma das vertentes do iluminismo. Assim como os médicos e os cientistas estão se dedicando aí ao combate ao Covid-19, ao salvamento de vidas, nós também temos que dedicar nossa energia, nós cientistas sociais como um todo, temos que dedicar a nossa energia na preservação e na reinvenção de instituições, e é o que esses diversos professores estão fazendo nesta obra, que é realmente muito expressiva, que é digna de todos os destaques. Desejo sorte a todos e que nós nos preservemos bem. Muito obrigado. Ministro Gilmar, Zé Roberto, queria agradecer muito aí as suas palavras de apresentação. Eu, com a Daça, a gente teve a oportunidade de poder coordenar a edição desse livro, né, pelo IDP, e gostaríamos de agradecer desde já a colaboração de todos os autores. Foram 29 autores, muitos estão aqui presentes. Foi um trabalho feito em velocidade digital, de última hora, convidamos e todo mundo aceitou em pouco tempo, né? E também vários outros colegas com quem a gente conversou, que, aliás, certamente poderiam e deveriam estar presentes, mas a gente não conseguia, né, em tão pouco tempo reunir, estava todo mundo muito ocupado. Na época, como, né, o professor Everardo Maciel, que vai estar aqui hoje com a gente, o Gustavo Brigagão também, que está, aliás, junto com a BDE, que está nos dando apoio na divulgação desse evento, né? Aliás, a gente não custa reforçar, né? Nós estamos partindo para uma nova economia, uma nova sociedade, e isso já se manifesta na forma de fazer esse lançamento virtualmente, né? E não presencial, mas com vantagens até melhor do que o presencial, porque, no caso aqui, a Almedina, por exemplo, oferece um desconto para quem compra o livro no dia que tem, né, os lançamentos. A Daça depois vai explicar para vocês como isso se passa. Bom, eu não vou me estender muito, a gente tem bastante autores e convidados para ouvir aqui hoje. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente estarmos fazendo, né, estas reflexões pensando no futuro, né? O passado vai nos dar muitas lições, a gente tira a teoria, mas o coronavírus está antecipando tendências que a gente já teria
pela frente. Essa semana, inclusive, mesmo a gente viu nos jornais até secretários de Fazenda dos estados alertando para a necessidade que eles veem de tentar avançar sobre essas novas bases. Lógico que nada disso é simples, tudo que é novo, né? E tudo que acontece ainda mais rápido ainda, leva assim, um tempo para assimilar. E o nosso objetivo, não só com o livro, como com debates como esse que a gente está fazendo aqui hoje, é poder aprofundar esses conhecimentos. Bom, desde já agradecer aí a todos os presentes, todos virtualmente, né? E vamos passar à frente. A Dácia, acho que você podia comandar, né? Pode deixar, professor Alberto. Agradeço a presença de todos, agradeço aqueles que estão nos acompanhando nessas 4 mesas de pré-lançamento. Essa é a nossa última mesa de pré-lançamento, com a presença dos autores, em que eles estão expondo, cada um pouco dos artigos do qual eles falaram, né, dentro do nosso livro Tributação 4.0. Agradeço muito o empenho, a diligência de cada um dos autores que participaram, que estão conosco nesses debates, e de vocês que estão aí nos assistindo, estão acompanhando. E eu vou já até dar um spoiler. A Almedina me passou ontem, a gente tem apenas 24 exemplares, então ela está com um livro dos mais vendidos e já está se esgotando. Então, hoje, talvez a gente já comece o lançamento com o livro esgotado, a gente já está aí com convite para fazer uma reedição, né, uma reimpressão do livro, uma versão ampliada, revisada do livro. Então, já estou avisando aos autores que a gente tenha, talvez, alguns convites aí nas próximas semanas. Mas a gente vai começar hoje falando sobre questões tributárias no âmbito da economia 4.0. Questões que nos fazem, que nos desafiam para pensar a conformidade, a normatividade dessa tributação que a gente chama de tributação 4.0. Para começar a falar sobre isso, nós vamos convidar os autores Lisiane Angelotti Meira e Felipe Dalora. A Lisiane, ela é doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito e Comércio Internacional, especialista em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Harvard. É uma professora muito querida, já foi minha professora, e eu falo que ela é sempre minha professora, então, assim, todas as minhas honras a ela, quem eu tenho, assim, a mais alta estima, consideração, agradeço imensamente por estar participando dessa mesa com você, para mim é um privilégio que não tem preço. Felipe está com a gente também, Felipe é especialista em Direito Tributário, advogado, foi meu aluno, participou aí junto com o Paulo Calhendo, do TexMulti, então é uma pessoa super querida, um aluno super dedicado, que está aí despontando no direito tributário. E nós tivemos aí, juntos, escrevemos sobre tributação de novas tecnologias e falamos sobre criptomoedas, um assunto super difícil, e aí os autores Lisiane e Felipe vão estar com a gente conversando um pouco sobre esse tema. Com vocês. Olá, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos coordenadores do livro, ao Dr. José Roberto e a Dácia, pelo convite. Realmente é uma ideia visionária, né? Foi uma ideia de se antecipar, né, a todo esse problema que nós vivemos, ou seja, toda a guerra, e essa nossa guerra também, né, traz também desenvolvimento, e nós estamos vivendo um momento, né, que a tecnologia é extremamente importante. E essa obra, né, nos mostra como a tributação brasileira está realmente preparada e está se posicionando em relação às tecnologias ou às novas tecnologias. Então, é um livro extremamente importante, é um livro é do presente e é do futuro, e aí parabéns aos coordenadores realmente pela ideia e por levar esse projeto em frente. Muito obrigada. Queria também cumprimentar os autores, né? É sempre bom rever os amigos aqui, o Jonathan, o professor Paulo Calhendo, o Evande, a Jaqueline, o Felipe, né? O Felipe e a Dácia são coautores desse artigo comigo, o Gustavo Brigagão, e quem está aqui participando, porque realmente são temas que nós estamos, né? Precisamos estar na hora ou passou da hora de nós pensarmos sobre ele. A ideia aqui não é, nós não temos tempo de discorrer
e aprofundar sobre o livro, sobre o artigo, é só dar uma pequena ideia até para que surja, né, mais curiosidade ainda. Então, o artigo que eu tive a oportunidade de desenvolver com o Felipe e com a Daça, ele trata, né, de tributação de novas tecnologias e especificamente das criptomoedas. Então, é um artigo muito interessante e que ele tem esse enfoque de contar, né, o que é, contar a história das criptomoedas. O artigo ele é extremamente interessante porque ele nos mostra um pouco de onde veio, né? A gente entende o desenvolvimento das criptomoedas, entende aquela evolução da própria moeda, né? A moeda era o quê? Era ouro, foi sal, foi pecúnia, gado. A moeda tinha que ter um valor em si. Depois a confiança, a fidúcia passou para o Estado e com as criptomoedas não existe um Estado para garantir. Então, a garantia ela é realmente a confiança das pessoas e a transparência do sistema. Então, o artigo nos mostra isso. E o artigo também ele tem um viés de mostrar como que o Brasil está tributando a criptomoeda de uma forma comparativa, ou seja, como o Brasil está tratando, né, como a Europa está tratando e como os Estados Unidos estão tratando. E a nossa conclusão é que nós não temos ainda uma legislação completa, um tratamento completo, e, basicamente, nós estamos fazendo uma equiparação que talvez não seja a mais adequada, mas o nosso positivismo, a nossa legislação nos permitem agir dessa forma. Então, nós temos que realmente repensar o que é a criptomoeda e como encará-la em termos de nossa legislação e de nossa tributação. Então, essa é a proposta do artigo, eu não vou falar mais, para ficar curiosidade também, porque o coautor Felipe vai nos brindar também com algumas palavras. Então, muito obrigada e parabéns de novo aos autores, aos coordenadores, porque a obra é muito, muito interessante, muito atual, futura e merece a nossa atenção. Obrigada. Obrigada, professora Elisiane. Passo a palavra para o Felipe, da Lora, para dar continuidade à apresentação do artigo. Pois bem, vou apenas acrescentar mais algumas poucas coisas, já que a professora Elisiane já falou tão bem sobre o artigo. Antes de mais nada, eu queria realmente agradecer essa oportunidade para um aprendiz como eu estar aqui diante de gigantes do direito tributário, alguns que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, outros que eu tenho uma profunda admiração, principalmente pela professora Radassa, que é a minha mentora. Então, obrigado por essa oportunidade. E, bem, o artigo desenvolvido pela professora Elisiane, ele trata realmente dessa questão da criptomoeda. E, na origem, na sua gênese, a criptomoeda ela teve a intenção de ser criada realmente como uma moeda, feita para transações, e talvez ela tenha se distanciado um pouco dessa origem hoje, já que as pessoas entendem as criptomoedas mais como um ativo, mais ou menos como funcionaria uma ação. E infelizmente, ou não, no longo prazo, a gente pode ver uma mutação dessa moeda digital. O grande dilema que a gente trata realmente no artigo é se a criptomoeda ela deve ser tratada como uma propriedade, tal como o próprio Brasil ou os Estados Unidos passaram a entender a criptomoeda, ou como uma moeda de fato. A Alemanha e a Inglaterra já entendem a criptomoeda como uma moeda que é aceita como meio de transação, assim como o real, o dólar, o euro, e tributam como tal. O Brasil, se fosse tributar nesse modelo, talvez usaria-se do IOF ou do ICMS para fazer essa tributação. No entanto, a nossa Receita Federal passou a entender, e por meio de instrução normativa, que a criptomoeda ela é, na verdade, pelo menos por enquanto, uma propriedade. Então, tributa-se o ganho de capital em cima dessas moedas, devendo elas ser declaradas no imposto de renda como outros bens. Então, talvez ainda seja um pouco cedo para determinarmos qual é a real natureza jurídica da criptomoeda, e essa é uma discussão que vai ter que ser tomada com muito cuidado, porque a criptomoeda ela, literalmente não tem limitações de fronteira, então ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
A Bitcoin é a moeda mais famosa, nós temos também a Ethereum, a Litecoin, moedas que são citadas, inclusive, no artigo. E para que se determine, de fato, como será tributada a criptomoeda, primeiro o mundo tem que chegar a um consenso sobre o que é, de fato, a criptomoeda. Então, a gente acredita que o artigo ele traz à tona essa discussão, que é uma discussão extremamente importante, porque é um ativo que, no curto prazo, já tem um impacto enorme na economia, e no longo prazo pode vir a se tornar cada vez mais estável e, quem sabe, se tornar uma moeda de fato. Gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho. O livro Tributação 4.0 realmente traz à tona matérias do presente e do futuro, a curto, médio e longo prazo, e coisas que vão se complicar cada vez mais, e essa discussão ela tem que começar agora, porque quanto mais tarde a gente começar, mais atrasado a gente fica nela. É realmente um trabalho de vanguarda. Obrigado a todos pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Felipe. Bom, eu vou aqui já colocar para os autores que, caso vocês queiram adquirir o livro, como eu falei, está se esgotando no site da Almedina. Então, hoje a gente tem aquele desconto de 50% de desconto, né, em razão do lançamento. E aí, quem quiser estar adquirindo, vai lá no site da Almedina, que hoje a gente tem essa possibilidade. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o José Evandi. O José Evandi é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, ele é mestre e doutorando em Direito pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, né, pelo IDP. O José Evandi vai estar nos falando aí sobre a tributação do lucro das gigantes da tecnologia. José Evandi, a palavra está com você. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar a todos os participantes, os painelistas, os colegas coautores, parabenizá-los também pela obra. Já li quase todas, me comprometo a ler todas, aos organizadores do livro e do evento, e também aos ilustres debatedores. A minha função aqui é apresentar o artigo que tive a honra de escrever em coautoria com o professor José Roberto Afonso, denominado A Tributação dos Lucros das Gigantes de Tecnologia, Possibilidades do Brasil. E meu objetivo é um só, a convencê-los a ler o artigo. Porque adquirir, eu tenho certeza que todos já estão convencidos, mas, recebendo um livro de 400 páginas, com 20 excelentes artigos, agora a minha função é convencê-los a dar uma atenção para o nosso artigo, porque o pagamento do autor, como todos sabem, é que a sua obra seja conhecida. Então, para isso, nos próximos minutos, vou dar uma pincelada daquilo que a gente fez. Antes de partir para o texto, primeiro o contexto. Desde 2008, após a crise de 2008, o mundo está se organizando naquilo que eu acho ser correto chamar de um fisco global. Primeiro, com a questão do sigilo bancário, né, e através de diversos acordos que hoje estão plenamente em vigor, e em 2013, aproveitando já essa organização na OCDE, se criou um consenso para se discutir os efeitos tributários dos planejamentos agressivos das multinacionais. Se percebeu que estava tendo uma grande perda de base tributária com isso, e aí se resolveu discutir. Foi organizado o conhecido projeto BEPS. BEPS, eu tenho acostumado a fazer uma comparação que é como se praticamente se fosse a placa INRI em cima da cruz. É uma acusação. Multinacionais, vocês são responsáveis por base erosion, pela erosão da base tributária, quer dizer, estão diminuindo, estão pagando menos do que deve, e também profit shifting, estão deslocando os lucros para países com menor tributação. O projeto BEPS foi organizado em 15 ações, e a primeira ação era para discutir os efeitos da digitalização na tributação. Pois bem, esse é o contexto. Partimos para o texto. O nosso texto ele começa com a discussão de outubro de 2019, onde o secretariado da OCDE oferece uma primeira proposta mais concreta para a tributação desses lucros. E, obviamente, para a gente chegar em 2019, na parte expositiva do nosso artigo, a gente vai lá para 2013, no projeto BEPS, e vai descrevendo tudo aquilo que aconteceu de 2013 até 2019. Em 2015, o primeiro relatório da ação 1, onde se percebeu
que as regras de tributação internacional, então vigentes, não eram suficientes para tributar os lucros das grandes empresas, porque se baseava no conceito de estabelecimento permanente, que não é suficiente mais, que se considerou não ser mais suficiente agora na nova economia. Por quê? Porque é possível que as grandes empresas tenham atuação em todos os países sem ter lá presença física. Esse relatório não foi muito bem aceito, por não ter propostas concretas. Falamos do relatório de 2018 e chegamos em 2019. 2019 foi um ano crucial, onde os países realmente perceberam que precisavam de um acordo. Estavam surgindo diversos digital techs pelo mundo, e 2019 foi um ano muito intenso, com diversos documentos saídos da OCDE, a gente descreve todos eles e chega finalmente até a proposta de outubro. Então, quem tiver interesse pela matéria, essa parte expositiva do nosso artigo traz uma descrição do que aconteceu. E a gente imagina que tenhamos sido didáticos e o nosso artigo pode ser usado para essa parte informativa. Mas também nós temos uma segunda parte, uma parte que eu não vou dizer propriamente propositiva, mas uma parte que eu ouso chamar de provocativa. A gente se fez a seguinte questão: pois bem, essa proposta do Pilar 1, ela serve para o Brasil? Tá, vamos fazer os cálculos, então. E aí olhamos para o lado e vimos que não tem nada escrito sobre isso. Na hora que a gente foi fazer os cálculos, descobrimos por quê. Porque não existem dados suficientes para isso. Mas com uma certa ousadia, com uma certa galhardia, fizemos uma série de aproximações, obviamente heróicas, né, sem nenhuma pretensão de dizer que aquilo que vai ser arrecadado. E chegamos à conclusão que, olha, pelo menos vale a pena a gente discutir isso. E essa parte provocativa é justamente um chamamento ao debate da academia, para que as pessoas se debrucem sobre isso também, mas principalmente da Receita Federal, que é o órgão que detém os dados. E também, além de deter os dados, tem assento permanente nesses órgãos da OCDE. E eu acho que entendemos que tem a obrigação de trazer esses dados para o debate, e é essa a intenção da nossa parte provocativa. E assim concluo a minha participação. Espero ter, pelo menos, dado vontade, que todos tenham um pouquinho de vontade, de curiosidade de conhecer o artigo. Agradeço e devolvo a palavra para a nossa expositora. José Ivande, muito, muito obrigada pela sua exposição, pelas suas palavras que realmente nos fazem ter vontade de ir lá e conhecer o artigo. Eu, particularmente, já li e gosto bastante, acho que a gente precisa realmente estar discutindo. E o tema agora vai ficar bem nessa parte internacional, que eu vou chamar o Jonathan Barros Vita, que vai falar também sobre a reanálise, né? Ele vai reanalisar o conceito de estabelecimento tributário no cenário pós-BEPS, justamente dentro desse contexto de pensar a tributação 4.0. O Jonathan, eu vou falar, além de amigo, querido, uma pessoa a quem eu tenho uma estima muito elevada, ele é advogado, consultor jurídico, contador, ele é especialista em direito tributário pelo IBET, ele é mestre e doutor em direito pela PUC de São Paulo, ele é mestre em segundo nível em direito tributário da empresa pela Universidade Comercial Luigi Bocconi, Milão, na Itália. Ele tem estágio de pós-doutorado como sênior em Viena, na Áustria. Ele é coordenador e professor titular do mestrado e doutorado em Direito na Unimar. Ele é professor de diversos cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior. Ele é conselheiro do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, ex-conselheiro do CARF, ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo e ex-secretário da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. Jonathan, para a gente é uma honra e uma alegria ter você nessa mesa para falar sobre a análise do conceito de estabelecimento tributário no cenário pós-BEPS. Bem, obrigado, Adassa, obrigado a todos. Enfim, inicialmente eu queria dizer que tenho uma estima muito grande com o IDP, em relação ao IDP, capitaneado pelo ministro Gilmar Mendes. Já fui diversas vezes da palestra, enfim, a convite da Lisiane, a convite da Adassa. Historicamente, então, o programa de pós-graduação em Direito da Unimar tem tido um vínculo muito forte com o IDP. Além disso, é importante ressaltar que são várias instituições envolvidas. A ABDF, eu sou um dos diretores da ABDF, então sou muito bem presidido pelo professor Gustavo Brigagão. E temos aí justamente um cenário muito fértil, como disse o ministro Gilmar e como disse o Zé Roberto, o professor Zé Roberto, que temos a oportunidade de fazer um novo modelo.
A gente está em pandemia e cada um dos programas de pós-graduação e cada um dos projetos acadêmicos que eu tenho estado envolvido tem tentado se reinventar. Então, essa reinvenção realmente foi um marco dentro dos lançamentos jurídicos brasileiros, e fazer esses seminários para essa exposição me parece uma ideia que vai perdurar sem dúvida nenhuma, sempre, obviamente, com o apoio da Almedina e com o desconto lá no site, que já você deve dizer o código, né? Apesar de só tem 24, espero que acabe ainda na nossa apresentação de hoje. E, assim, eu queria dizer que o meu artigo, que fala justamente sobre essa questão da economia digital, tributação 4.0, estabelecimento permanente, fala um pouco e ecoa um pouco naquilo que está sendo discutido atualmente em relação às reformas tributárias. Porque eu acho que mesmo nessa época de pandemia, a gente precisa continuar discutindo as reformas estruturais que são necessárias dentro do contexto do direito brasileiro e do direito internacional. E, curiosamente, as reformas que são apresentadas hoje, e fujo um pouco, talvez, até do tema do meu artigo, não tratam o problema da digitalização de forma mais potente. Não tratam porque não tem uma conexão clara com a matéria que deve ser tributada, e não tratam também porque o problema da localização é um dos problemas fundamentais da tributação. Porque a gente pensar no estabelecimento permanente enquanto estabelecimento para exercitar uma visa atrativa, isso funciona tanto em matéria de imposto de renda, como funciona, obviamente, dentro da matéria de um DST ou mesmo de uma reforma do IVA. E esses temas definitivamente estão passando ao largo dos debates legislativos. Mais ainda, essa redefinição do estabelecimento permanente, como bem dito pelo professor José Vande, já deveria ter ocorrido, e não ocorreu. Porque o BEPS, chamado agora BEPS 1.0 na ação 1, 5 e 7, não trouxe nada a respeito disso. E agora, com o BEPS 2.0 nos seus pilares, começam a se discutir propostas que partem de premissas absolutamente divergentes. O artigo da professora Jaqueline, por exemplo, ele traz justamente, junto com o artigo do professor José Vande, tentam trazer, digamos assim, o estado da arte do que está sendo discutido nas organizações internacionais. Agora, qual linha demarcatória a gente vai ter no futuro? Definitivamente não se sabe. E pior, há um agravamento dessa situação com as várias medidas unilaterais que vêm sendo produzidas cotidianamente. Então, cada país está fazendo uma coisa diferente e, curiosamente, ninguém olha para o futuro, porque resolver o problema do estabelecimento permanente é um problema para agora. Agora, como a gente vai organizar a tributação no futuro, não se sabe. Porque a gente precisa, e aí, com certeza, o professor Paulo Caliendo está estudando isso no seu grupo de estudos lá da PUC do Rio Grande do Sul, em como conectar a tecnologia com um novo modo de tributação. Essa é uma das grandes perguntas que a gente tem de ficar. Falou-se antes aqui, a professora Lisiane, o Felipe e a Adassa escreveram sobre tributação de criptomoedas e como essa tributação ela pode ser usada como catalisador para uma eficiência maior do sistema. Essa é uma outra pergunta que também deve ficar, ou seja, como a gente vai tributar os novos modelos de negócio e potencializar, digamos assim, número 1, o diálogo fisco-contribuintes, e número 2, como a gente vai, de fato, tributar cada negócio de maneira específica. Porque a gente achar que passar uma régua e dizer, olha, agora com o estabelecimento permanente virtual, tudo está resolvido, definitivamente não está. Quando eu estive lá na VU, em Viena, fazendo meu estágio de pós-doutoramento, a professora Jaqueline também fez o seu primeiro mestrado lá em Viena. Uma das discussões que o professor Jeffrey Owen sempre trazia é como fazer com que a gente pense o futuro do direito tributário e não simplesmente, a partir dos conceitos e a partir dos problemas que a gente tem hoje, tente adaptar esse sistema tributário. Então, é claro que minha apresentação fugiu, digamos assim, um pouco do script para trazer, assim como a do professor José Vande, algumas provocações. E essas provocações precisam ser enfrentadas por todos para que justamente a gente tenha um horizonte de futuro e não faça uma reforma tributária, por exemplo, agora, ou uma reforma do sistema de tributação internacional que seja baseado muitas vezes em medidas unilaterais e num presente que daqui a 10 anos não vai existir.
Então, a gente precisa pensar na tributação de cada negócio e a gente não pode colocar numa mesma cesta ou no mesmo plano modelos de negócio que são completamente diferentes, porque tem modelos que monetizam dados e modelos que não monetizam dados, por exemplo. Então, vejam que as complexidades são crescentes e, curiosamente, a gente partiu, e aí finalizo com isso, de um modelo em que os tributos estão no centro do sistema, para um modelo em que parece que hoje os setores estão no centro do sistema e, no futuro, talvez, apenas com a compreensão da administração tributária é que a gente vai ter, talvez, soluções tailor-made para cada um dos negócios, porque eles fazem processos de monetização diferentes. E se não ocorrer isso, a gente vai ter sérios problemas, porque tem empresas como a Google que tem um horizonte de prejuízos fiscais de 20 anos, e durante esses 20 anos ninguém vai arrecadar imposto de renda. A Amazon passou 8 anos para ser, por exemplo, lucrativo, e até hoje não tem pagado corretamente o imposto de renda nos Estados Unidos por conta dos prejuízos fiscais acumulados. Então, como o Estado, que a gente fala tanto, vai continuar sendo suportado se nada de arrecadação vai efetivamente entrar por conta dessa modelagem de negócios. Então, ficam essas proposições, ficam essas provocações, e sem isso a gente não pode partir para um debate consistente de uma remodelagem do sistema tributário frente às novas tecnologias. Reitero os parabéns à DAS, os parabéns ao professor Zé Alberto, os parabéns ao ministro Gilmar por todo esse projeto. Obrigado. Obrigada, Jonathan. É uma honra estarmos nessa quarta mesa falando sobre tributação 4.0. Essa é a nossa última mesa de pré-lançamento. E o nosso lançamento oficial vai ser na próxima semana, dia 13 de maio. E hoje a gente vai ter ainda o nosso código de desconto. Quem ainda não adquiriu o seu exemplar, a gente tem pouco tempo, porque nós temos apenas 24 exemplares lá na Editora Almedina, que é para você conseguir comprar com esse desconto. Então, a gente está aqui com o livro, e o código é ALMD50. Adquira agora seu exemplar. Para você adquirir, você efetua a sua compra, e lá no final do site, quando você estiver finalizando a compra, no final da compra, você coloca o código de desconto, e aí você tem lá os seus 50% garantido. Então, hoje é a nossa última mesa de pré-lançamento, nós estamos ainda com esse código de desconto para aqueles que estão nos assistindo, nos prestigiando. Esse é um lançamento virtual, e essa é a nossa forma de agradecer a sua participação e de nos fazer mais próximos de vocês que estão aí partilhando desse conhecimento, partilhando, né, dessa experiência, que é fazer um lançamento com autores de diversas partes do Brasil e do mundo juntos, falando sobre tributação 4.0, dentro do que a gente chama aí de tributação do futuro. Eu vou chamar agora a Jaqueline de Paula Leite Zanettoni. A Jaqueline é especialista em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Ela é mestre em Direito com honras pela VU, Vienna University of Economics and Business, mestranda em Direito pela Universidade de Marília, Unimar, professora de Direito na Universidade de Mogi das Cruzes, no campus de Vila Leopoldina, e é advogada. A Jaqueline vai estar conversando com a gente também sobre o contexto de BEPS, então eu vou deixar a Jaqueline falar mais um pouco sobre esse contexto internacional. Jaqueline, está com você a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os colegas que estão aqui hoje nesse pré-lançamento. Gostaria também de cumprimentar a todos que estão nos assistindo no canal do YouTube do IDP. Eu agradeço o convite da professora Daça, do professor José Roberto. Foi um prazer compor a obra e participar deste projeto. Partindo aí, né, para o tema específico do nosso debate, certamente a tecnologia ela influenciará a próxima reforma tributária, seja ela no plano internacional, seja no plano doméstico. E falar de tributação e economia digital é sempre muito complexo, né? E a gente começa a entender isso ao longo de todos os debates que foram realizados aqui pelo IDP. De qualquer forma, eu acho que a principal contribuição do meu artigo foi exatamente essa, apresentar uma análise crítica das propostas atuais,
de tributação, de localização e tributação da renda derivada dessa economia digital no plano internacional. E aí, utilizando-se como ponto de partida, obviamente, as discussões realizadas pelas organizações internacionais e também explorando as ações individuais adotadas por alguns países específicos. E aí eu me aproveito da narrativa do José Vande, do professor Jonathan, exatamente para demonstrar, né, a problemática do tema, porque quando a gente analisa as propostas postas à mesa pelas organizações internacionais, fica claro a falta de consenso entre essas propostas. Tanto é que as organizações internacionais, até o presente momento, sequer conseguiram indicar um standard internacional, o que demonstra a complexidade do tema. E aí, né, complicando um pouco a nossa situação, para quem quer estudar, entender um pouco, a gente observa uma onda crescente de medidas unilaterais adotadas pelos países, que buscam exatamente tributar a renda dessas atividades. Então, o que eu acho aqui dentro deste contexto de reforma e de análise das propostas postas à mesa para tributar a renda derivada dessa nova economia num contexto internacional, primeiramente, a gente precisa entender como esses novos modelos de negócio funcionam. A gente precisa começar a chamar para o debate as empresas que atuam no setor. Eu leio muito sobre o tema e aí me parece que tudo fica muito concentrado, né? Analisa-se e coloca para o centro do debate modelos de negócio somente como o Facebook, a Apple, a Amazon. E a gente esquece que dentro dessa economia digital tem uma gama infinita de negócios digitais com características e particularidades próprias. E aqui eu concordo com o professor Jonathan, eu acho um erro a gente criar um único modelo de tributação endereçado a todos os novos modelos de negócio. A gente precisa começar a entender essas peculiaridades. E a gente também precisa entender a evolução desses negócios, ou seja, a toda hora surgem negócios novos que até então eram inimagináveis, né? Na nossa ideia. Então, a questão é, uma eventual reforma, talvez ela já nasça obsoleta diante da realidade, ou seja, essas propostas, quando de fato venham a ser praticadas, talvez elas já não enderecem mais a realidade posta, né, na mesa. E também a gente precisa sempre ter em mente que essa economia digital ela é disruptiva, ou seja, ela tenta sempre fugir aí dos padrões da regulamentação e, consequentemente, da tributação. Dito isso, eu convido a todos para que adquiram a obra, né? São só 24 volumes, então aproveitem. E eu acho que a mensagem que eu passo com o meu artigo, e acho que a mensagem que está sendo passada, né, ao longo desses encontros é um tema complexo, de fato é um desafio tentar responder essa questão da tributação e dos novos modelos de negócios, da economia digital, especialmente em razão dessa gama, né, de negócios e também da rapidez que esses negócios evoluem. De qualquer forma, o que eu acho que é necessário é que se tenha um maior diálogo e cooperação internacional. É preciso que as jurisdições cooperem entre si e que haja um diálogo entre setor público e iniciativa privada. Eu ainda acredito que um consenso internacional é a melhor forma da gente endereçar essas situações e não através de medidas unilaterais. Essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês, eu encerro aqui a minha fala, eu agradeço o convite e me coloco à disposição para prestar eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Jaqueline, pela sua exposição. A Jaqueline falou sobre a localização e tributação das rendas derivadas da economia digital no plano internacional e fez algumas considerações a respeito das propostas atuais no contexto do BEPS 2.0. Essa é a nossa quarta mesa e a nossa última mesa de pré-lançamento virtual. Você que está aí nos assistindo, a gente já deixa o convite para o nosso grande dia, para o dia do lançamento, que vai ser no dia 13 de maio, na próxima quarta-feira. E hoje você ainda tem a oportunidade de adquirir o nosso exemplar por 50% de desconto lá no site da Almedina. Então, o código é ALMD50.
A gente perguntou ontem como é que estavam as vendas, como é que estava a disponibilidade da obra, e ontem tinham apenas 24 exemplares. Hoje eu não sei ainda quantos tem, então se você quiser adquirir o seu exemplar com desconto de 50%, essa é uma oportunidade. E essa é a nossa forma de aproximar os autores do público e fazer com que esse lançamento virtual tenha um gesto um pouco mais humanizado, já que a gente está aí com esse empecilho de nos abraçarmos, de fazer aquela sessão de autógrafos, né, que a gente faz geralmente quando é um lançamento presencial. E os nossos votos de que esse momento passe logo e que a gente possa em breve estar aí reunidos juntos para celebrar, para comemorar, para passar para uma nova fase. Agora, o que fica é que o mundo que passou não vai voltar. A gente teve uma antecipação do que a gente chama de economia digital, né? A gente estava ainda caminhando sobre isso e, de repente, a gente foi tomado por uma situação em que era a nossa única oportunidade. A gente precisava usar de todos os meios da tecnologia digital para conseguir continuar aí produzindo, enfim, e até fazendo lançamentos de livros, usando todo tipo de tecnologia para isso. E para falar sobre tributação, inteligência artificial, e para concluir a obra, o nosso último expositor, né, que é o Paulo Caliendo, que fala sobre tributação e inteligência artificial. Ele fala sobre a linguagem da inteligência artificial e como isso é conformado com a tributação 4.0. Paulo Caliendo, ele é professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, ele é graduado pela Federal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em Direito, é pesquisador visitante, né, da Ludwig Maximilian University no Center of Research of European em Direito Tributário Internacional. Ele é árbitro brasileiro na lista do Tribunal Arbitral ad hoc do Mercosul, conforme estabelecido no Protocolo de Olivos. Professor Caliendo, a nossa honra, o nosso privilégio em tê-lo conosco na mesa. Bom dia a todos, realmente é uma honra para mim também. Queria agradecer o convite do professor José Roberto, professor Radassa, estimada amiga, também ao ministro Gilmar, ao Gustavo Brigagão pela BDF. E eu vou falar um pouco do meu livro e gostaria de comentar que todos os artigos são interessantíssimos. Eu escutava aqui e dei uma olhada em todos os artigos, todos eles com certeza serão citados e recomendados para orientandos no Brasil inteiro. Então, realmente, a Radassa, o professor José Roberto, são de parabéns por essa obra e por esse modelo de lançamento. Eu vou ser bastante breve, vou tentar trabalhar um pouco com o meu artigo e comentar que ele e agradeço a Radassa pelo convite, ele é o objeto de pesquisas do nosso grupo de pesquisas lá no Rio Grande do Sul, no GETAX, e nós estamos desenvolvendo diversos trabalhos em relação à inteligência artificial. E um dos meus objetivos é convencê-los a ler o artigo e para que desenvolvam trabalhos nessa área. Eu creio que todos já saibam que a inteligência artificial é um modelo de relacionamento com a tecnologia muito diferenciado, não é uma nova tecnologia, mas é um novo despertar, um novo mundo que surge com disrupção. E, portanto, o que nós trabalhamos no artigo? O artigo ele trabalha com 3 pontos principais. Primeiro, como disse a Radassa, com a questão da linguagem. Segundo, com os métodos de argumentação. E terceiro, com os problemas que podem advir disso. Primeiro, em relação à linguagem. Nós temos uma linguagem que é diferente da linguagem jurídica. Nós temos uma linguagem que é algorítmica e que ela traz um modelo diferente de tratamento. Nós poderíamos comentar que existem já a utilização da inteligência artificial por alguns tribunais, o próprio Supremo Tribunal Federal utiliza o Victor, o STJ utiliza o Sócrates, nós temos tribunais regionais e tribunais estaduais que utilizam para execuções fiscais, como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul, com aplicação em larga escala na execução fiscal, e, portanto, é uma linguagem que nós devemos nos aproximar. Essa linguagem tem uma estruturação própria, sob a forma de uma semântica específica, de uma ontologia, de um modelo de organização dessa argumentação. E essa forma de estruturação, ela precisa ser estudada pela academia, pelos advogados, pelos magistrados,
porque ela interfere no resultado do julgamento. Nós temos alguns países que já fazem uma regulamentação do que vem a ser inteligência artificial. Por exemplo, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, mas o Brasil não possui uma regulamentação específica sobre o assunto. Nós temos um projeto de lei hoje no Congresso Nacional que trata do tema, que restringe o uso de inteligência artificial tão somente a medidas de apoio, mas não a medidas de decisão. Contudo, sistemas com decisão via inteligência artificial estão sendo utilizados em processos de baixa complexidade. Nós podemos citar na área aduaneira, talvez poderia na área de homologação de créditos. Então, o uso de sistemas especialistas legais é algo que tem se especializado no mundo inteiro, e nós temos alguns casos muito interessantes. E na área de planejamento tributário, nós temos um modelo, que é o Kiron. Na área de reorganização societária, nós temos o Taxman. Então, existem diversos sistemas que estão sendo utilizados de uma forma ou de outra. Esse uso de software poderia ser utilizado em uma série de possibilidades as mais variadas. Por exemplo, na realização de atos de constrição de modo automático, identificação de sobrestamento de suspensão em razão de regimes de recursos repetitivos, degravação de audiências, classificação de processos, como já faz o STF, o STJ, mas pode fazer o TRF, elaboração de relatório de processos, elaboração de minutas de voto ou de sentença, detecção de fraudes ou abusos, decisões cuidadosas em processo de massa. Por exemplo, na habilitação de crédito, eu vi um caso em relação à Oi, no caso da recuperação judicial, avaliação de risco e consequência da decisão, pesquisa de jurisprudência. As possibilidades são muito variadas, mas também o uso de inteligência artificial com determinados viés, ou seja, com tendências e riscos discriminatórios, é algo importante. Nós temos dois grandes modelos de inteligência artificial, que é um que é o simbólico, o simbolista, e outro que é o conectivista. Esses dois modelos atuam diferentemente. Eles fazem uma relação inversa entre acurácia e opacidade. A acurácia é a capacidade de chegar a resultados rápidos. Opacidade diz respeito à capacidade de entendermos como o software chega àquelas decisões. A opacidade traz um problema concreto para o direito, que é o problema da justificação da decisão. Como nós chegamos à decisão e como é que nós sindicalizamos aquele resultado. Então, o objetivo desse artigo, professor Radassa, sendo bastante breve, é convidar a toda a comunidade acadêmica, primeiro, a perceber a importância do tema. Ou seja, é um tema que veio para modificar as relações de modo geral, tanto na tributação, quanto no processo administrativo e no processo tributário. Ele vai estar presente naquilo que o Jonathan falou, no uso de inteligência artificial, de novas tecnologias, inclusive para novas formas de tributação, da renda, do consumo, da propriedade, meios de fiscalização e meios de julgamento. Segundo, para nós percebermos que nós temos uma dificuldade ainda técnica de aproximação ao tema, e por isso nós precisamos do esforço conjunto de todos os pesquisadores e acadêmicos do país para que pensem esse problema. E terceiro, por último, que o uso dessa tecnologia trará uma série de dificuldades, tanto em relação a direitos fundamentais consagrados, como segurança jurídica, impessoalidade, legalidade, quanto, por exemplo, a questão do juiz natural. Se é possível, nós temos julgamentos por meio de máquinas. Então, eu queria, encerrando, parabenizar pela obra, pelo conjunto de esforço, e é uma honra estar com todos aqui nesse evento que é um momento histórico. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Caliendo. O professor Paulo Caliendo apresentou o nosso último artigo do livro Tributação 4.0. Esse livro que foi um grande desafio para mim, para o professor José Roberto, para os autores que tiveram que responder muito rapidamente para conseguirmos finalizar, né, a conclusão da obra e passar, enfim, para a editora. Hoje nós estamos com o livro com desconto de 50% no site da Editorial Medina. Então, para você adquirir o exemplar, você clica lá no site, adquire, na finalização da compra, você coloca o código ALMD50 e você vai ter o seu livro ali com 50% de desconto. Bom,
O livro tratou sobre os desafios da tributação e sobre a economia 4.0, sobre a gente teve a contribuição da comunidade acadêmica para fomentar, para promover o diálogo de forma aberta, plural, receptiva a novas ideias, justamente para pensar essas rápidas e estruturais mudanças que já estão em curso. E com a situação que a gente está vivendo, isso se torna ainda mais rápido, e os artigos mostram a necessidade da gente estar qualificando esse vetor transformador. Diversas instituições de ensino e pesquisa participaram desse projeto. Esse é um projeto que faz parte do Governança 4.0, que repensa instituições, instrumentos públicos e governamentais para se adaptar à chamada revolução digital. A liderança desse esforço tem cabido ao IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, que, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, FDU, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, projetos do Rio de Janeiro, e a Universidade de São Paulo, a USP, tem concentrado autores, pesquisadores, expositores para discutir esse tema. Hoje, nessa demanda que a gente teve para fazer o lançamento, a gente tem um agradecimento muito especial para a ABDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro, na pessoa do professor Gustavo Brigagão, que acolheu os eventos de lançamento, foi convidado para participar no primeiro como convidado especial e aceitou o desafio de estar em todas as mesas e está sendo o anfitrião do grande dia de lançamento. Professor Gustavo Brigagão, o nosso agradecimento à ABDF e ao senhor, né, o professor Gustavo, e a Daniele, junto, que estão aí nos apoiando nessa missão de fazer o lançamento do livro. No evento de hoje, especificamente, nós tivemos o apoio também do PPGD da Unimar, do qual o professor Jonathan, que expôs, é o coordenador. E a gente teve aí em peso os alunos da Unimar participando aqui no chat, aqui no YouTube, e a gente agradece muito a cada um de vocês que se disponibilizaram a estar com a gente nesse tempo. Agora que a gente apresentou os artigos do 4º eixo, que fala sobre as questões tributárias no âmbito da economia 4.0, a gente passa a discussão. E essa parte de discussão, de debates, ela é conduzida pelo professor Gustavo Brigagão, e hoje a gente tem a presença de um convidado muito especial, muito querido, no qual a gente tem o privilégio de estar na mesa, que é o professor Everardo Maciel. O professor Everardo Maciel é consultor jurídico, é professor do IDP, foi secretário de Fazenda, enfim, ele tem um currículo que a maioria de nós aqui, de tributaristas, conhece e admira, lê muito, né, sobre as publicações que ele faz, e a gente tem o grande privilégio de tê-lo aqui na nossa mesa para fazer essa discussão. Professor Everardo Maciel, Gustavo Brigagão, vocês têm a palavra. Adassa, professor José Roberto, ministro Gilmar, nós temos muito, todos nós que trabalhamos nessa árdua tarefa de tentar aplicar direito tributário a essas novas tecnologias, nós temos um grande agradecimento, não só a vocês, mas como todos os autores, principalmente os aqui presentes, pela elaboração dessa obra, que é de uma utilidade absolutamente extrema, num momento de indefinição tributária como esse em que nós vivemos. Portanto, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade que nos deram de disponibilizar essa obra aqui, que eu tenho a minha aqui, e eu já fico feliz em ver que só restam 24 e que a minha está garantida aqui nas minhas mãos. É um livro espetacular que efetivamente eu recomendo a leitura. Eu vou fazer uma breve exposição, ansioso por escutar nosso querido mestre Everardo Maciel. Eu vou começar aqui essa brevíssima exposição aqui a respeito das discussões, das conclusões que eu tenho tido nas discussões que fiz sobre esse tema, com uma frase de Benjamin Franklin, em que ele diz: nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Pois bem, na reunião do G20 em Fukuoka, em 19, ano passado, o José Gurria, secretário-geral da OCDE, ele fechou o evento com a seguinte frase, que foi aproveitada daquela de Benjamin Franklin, dizendo o seguinte: a única coisa inevitável na vida são a morte e os impostos. A questão aqui é quais e quantos são os impostos,
como também de quem, por quem e como cobrá-los. Essa frase encerrou a reunião de Fukuoka, que era exatamente sobre esse tema, tributação da renda das atividades da economia digital. Essa frase mostra exatamente a situação em que não só o Brasil, como o mundo está quando se depara com essas questões todas que nós estamos discutindo aqui. É de absoluta indefinição. É um problema que não só se refere à tributação da renda, mas também à tributação do consumo. Essa indefinição é em todas as formas, na propriedade também, enfim. É uma discussão que abrange todo o direito tributário. A grande problemática que surge nesses dois enfoques da tributação da renda e do consumo é exatamente a mobilidade que nós temos nessa economia. Nessa economia, nós temos tanto o fornecedor ou o prestador do serviço sem uma definição de localização precisa. Ele pode estar em vários estados ao mesmo tempo. Numa dessas palestras que eu fiz a respeito desse assunto, eu trago sempre um mapa mundi, que foi... na verdade, eu capturei esse slide de uma apresentação que foi feita pela professora Rita Della Féria, de um mero pote de Nutella, em que nós temos a demonstração de quantos países participam da industrialização e comercialização desse mero pote de Nutella. Nós temos os 5 continentes envolvidos. Então, nós temos uma indefinição no que diz respeito à ponta fornecedora. E também temos uma indefinição na ponta consumidora, porque nós não sabemos quem consome o serviço ou a mercadoria, principalmente a digital, onde ele está localizado. Então, nós não sabemos onde está o prestador, nem sabemos onde está o consumidor. E a única relação que ainda, repito, continua existente é a do fluxo financeiro. Isso se, enquanto nós não tivermos as criptomoedas a que muito bem se referiram a professora Lisiane e o professor Felipe, agora há pouco, quando elas estiverem funcionando e tiverem efetivamente essa a natureza que já foi imputada tanto pela Alemanha quanto pelo Reino Unido, de moeda, quando nós tivermos a criptomoeda funcionando, nem esse fluxo mais será definível, porque a criptomoeda ela funciona no ambiente de blockchain, em que não se sabe exatamente de onde para onde há o fluxo. Mas o único fluxo que existe nesse momento é o do fluxo da renda. Talvez por essa razão, as medidas unilaterais a que se referiram a Jaqueline e o Jonathan há pouco, elas tenham se fixado tanto na tributação do chamado turnover tax, que é a tributação do faturamento, é o nosso PIS e COFINS da vida, porque exatamente é sobre ele que se pode determinar alguma determinação, pode criar alguma determinação quanto ao país que seria competente para tributar essa circulação de riqueza. Mas há uma indefinição absoluta. Nós estamos discutindo tributação das novas tecnologias desde Ottawa, em 1998, quando começaram a surgir as primeiras questões relacionadas à tributação de internet. Depois, nós tivemos o BEPS, que foi, como foi bem mencionado pelo Evandro, ele criou um plano de ação específico para tratar da tributação das novas tecnologias, mas é um plano especial, plano 1, plano de ação 1, mas ele faz questão de dizer o seguinte: olha, na verdade, esse plano de ação, eu não posso falar de um plano de ação que seja isolado dos demais, porque essa economia digital, na verdade, ela passa a ser a própria economia. Portanto, todos os outros 14 planos de ação,
esse plano de ação 1 tem que se referir a todos eles, porque a economia digital é a própria economia. E nós tivemos, nas reuniões da OCDE que se deram em seguida, nós tivemos, inclusive, isso foi plenamente declarado e constatado no Interim Report, em 2018, uma absoluta ausência de consenso quanto à forma de aplicação dessas regras. Então, cada país começa a tratar a questão de uma forma completamente diferente e cria-se uma reação, portanto, unilateral a esse problema que é global, gerando a possibilidade de bitributações, de conflitos de competência e tudo mais. Então, nós temos essa absoluta indefinição. A Comissão Europeia não foi diferente. Nós tivemos uma primeira proposta de um turnover tax provisório, como uma forma de universalização da forma de tributação. Também tivemos uma forma de definição de estabelecimento permanente que se adaptasse à nova realidade, mas isso não foi para frente também. Então, no plano internacional, o que nós temos é exatamente aquela frase que o José Gurría proferiu no final da reunião de Fukuoka. Nós não sabemos nada a respeito dessa tributação, nem quem cobra, nem de quem cobra, nem onde cobra, nem quem tem a competência para cobrar. Esse é o grande problema. O Jonathan e a Jaqueline fizeram uma menção que eu acho que é absolutamente apropriada, atual e adequada, que é a questão da reforma tributária. Nós estamos tratando de uma reforma tributária, implementando, trazendo para o Brasil o IVA. Faço desde já a ressalva de que eu acho, e já eventualmente contradizendo o meu querido amigo Everardo Maciel, de que eu acho que o IVA é uma reforma que vai bem, porque nós não queremos que o IVA seja perfeito. O IVA é um tributo que nasceu no século passado, mas é um tributo que os outros 167 países, o Brasil seria o 178º país a adotar a tributação sobre o valor agregado. Eu não acredito que ele efetivamente tribute o valor agregado, porque a não cumulatividade não existe no Brasil. Mas eu vejo a tributação sobre o IVA, sobre o valor agregado, como algo que adeque o país ao resto do mundo. Mas eu, por outro lado, concordo inteiramente com o meu querido amigo Everardo Maciel quando ele diz que esse tributo é atrasado. Ele já é atrasado no mundo inteiro. Ele já é atrasado no mundo inteiro. Ele não está adequado para as novas tecnologias. Tanto é que nós temos na própria Europa a aplicação do Mini One Stop Shop, o MOS, é uma forma que se criou de se tentar fazer com que haja uma centralização do tributo que seria devido no destino pelas vendas que são feitas por países que estão localizados fora da Europa. E, segundo a professora Rita Della Féria, que é uma das maiores especialistas no mundo sobre IVA, esse sistema não é 100% adequado, porque não existem os repasses, enfim. Mas antes isso, nas palavras dela, antes isso do que nada. Ou seja, não é um sistema que seja adequado à tributação dessas novas tecnologias. Então, nós temos uma absoluta indefinição no que diz respeito à tributação da renda e temos uma absoluta indefinição ou um sistema inadequado no que diz respeito à tributação pelo IVA. Nós estamos num desafio que se equipara a essa pandemia que nós estamos tendo que enfrentar, para a tributação das novas tecnologias. Nós temos, sim, que criar, nós estamos vendo aqui no Brasil, no nível nacional, nós estamos vendo um absoluto conflito de competências no que diz respeito à tributação dessas atividades. Nós estamos com o nosso Supremo Tribunal Federal decidindo 20 anos depois como se dará a tributação do download, que é uma tecnologia absolutamente ultrapassada.
Já não se fala mais em download hoje em dia. Hoje em dia, todos os negócios digitais eles se dão no nível da nuvem, não mais em download é uma exceção. Nós estamos lá discutindo ainda download, software de prateleira, software de... Enfim, essa discussão, o nosso judiciário está definindo uma questão que já é ultrapassada. Mas nós temos a tributação do streaming. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, nessa semana, a edição de uma lei estadual que determina, com base num convênio do CONFAS, a tributação do streaming e de vendas digitais, de vendas feitas por internet. A tributação do streaming, nós temos uma lei complementar, que é a 116, modificada pela 157, que traz para a tributação dos municípios, pelo ISS, a tributação do streaming, e nós temos o CONFAS, que é um órgão que tem uma destinação, tem uma função específica, que é de regulamentar benefícios fiscais, fazendo o papel de lei complementar e dizendo que olha, o streaming é da tributação, pressupondo que o streaming é da tributação dos estados. Os estados estão acreditando nesse convênio e estão começando a criar normas estaduais das quais resultam essa tributação e criando, inclusive, responsabilidades também que não estão previstas em lei complementar alguma, como, por exemplo, o próprio usuário ser responsável pelo pagamento desse tributo. Enfim, nós estamos, na verdade, a constatação que eu faço ao final dessa nossa quarta mesa que o IDP promove, nós chegamos à conclusão de que nós temos um longo caminho pela frente e que esse livro aqui será um instrumento maravilhoso para que quem queira se debruçar, quem queira estudar as formas e alternativas de tributação, esse aqui será um instrumento muito útil para quem queira se debruçar sobre o exame dessas questões. E agora, ansioso, eu passo aqui a palavra, ou a Daça, se quiser passar para o professor Everardo, ou então passo diretamente para o professor Everardo, ansioso por ouvir os seus ensinamentos, que são sempre muito úteis. Muito obrigado pela gentileza, Gustavo. E, primeiramente, eu queria dizer que eu gostei muito das apresentações e não me surpreendeu o teor intelectual, o valor intelectual das apresentações. O que me surpreendeu foi a capacidade de vender, né? Que todos tiveram. Eu fiquei impressionado com isso. Eu não tenho a menor competência para fazer isso e me senti aqui como um aluno aprendendo a fazer essas coisas. Até mesmo Gustavo fez uso também de um exemplar, que eu não posso fazer o mesmo, porque meu exemplar está aprisionado no meu escritório e eu prisioneiro aqui do isolamento social. Então, não posso fazer o mesmo, então, virtualmente, eu faço o mesmo tipo de iniciativa que teve o Gustavo. Bom, segundo, para dizer o seguinte, não preciso dissertar sobre a importância do tema. Isso é mais que sabido. Mas permita chamar a atenção para alguns fatos que eu julgo importantes. Tudo que nós falamos em termos de tributação 4.0 decorre fundamentalmente de dois fatores. Um primeiro, que foi a revolução tecnológica e a globalização. E isso tudo caminhava numa determinada direção, também num cenário que eu quero registrar, que é na opção no dilema entre a colaboração e a competição. E a competição, nos últimos tempos, tem sido exacerbada. E isso em desfavor, inclusive, de iniciativas consensuais, de iniciativas multilaterais. Quer dizer, há uma espécie de, como diria, uma espécie de fracasso do multilateralismo. Eu não preciso dizer, e vou mencionando, do fracasso de iniciativas tomadas pela Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, e também, e aí eu tenho uma outra interpretação, da própria OCDE. Eu, quando vi a iniciativa do BEPS, em 2013, eu entendi que aquilo era mais um sintoma do que uma solução. Era apenas o reconhecimento de que existia um problema, mas não era a solução.
E todas as iniciativas em que pretendia encontrar a solução, para mim, era a reprodução, novamente, dos sintomas. Ou seja, não há verdadeiramente uma disposição para encontrar soluções consensuais, para encontrar soluções colaborativas. Ao contrário, o que existe é a hegemonia da competição. O que existe é a prevalência do unilateralismo. Isso é o mundo como é hoje. O que vai acontecer agora, isso é um fato que eu não ouso fazer qualquer tipo de especulação quanto ao futuro. Quer dizer, há dois caminhos muito claros, que é a manutenção do status quo, portanto, com globalização, revolução tecnológica e competição, ou uma outra linha, isso vai depender da maneira como é percebida a gravidade da pandemia, que é a linha colaborativa. Ou seja, da percepção da existência de, junto com revolução tecnológica, globalização, há que se ter um cuidado com segurança planetária. Vejam que coisa fantástica. Ao que tudo indica, uma pessoa, numa cidade da China, come um animal, eu nem imagino como seja, pangolim, que disse infectado por um morcego, e isso produz esse caos mundial. Quer dizer, nós estamos presenciando aquilo que era uma alegoria da teoria do caos. Quer dizer, uma borboleta bate asas em Pequim e dá um terremoto em São Francisco. Quer dizer, isso que parecia uma alegoria, sempre de maneira bem humorada, hoje, rigorosamente, aconteceu a mesma coisa. Foi isso justamente o que aconteceu. Então, eu me inscrevo entre aqueles que são, me permitam usar um neologismo, eu sou bepcético. Tá? Eu tenho um absoluto ceticismo em relação à capacidade da OCDE de promover efetivamente mudanças. Foi citado aqui o meu amigo Jeffrey Owens, que foi da OCDE e hoje está em Viena, e Owens falava do military approach do programa do BEPS, ou seja, que está buscando soluções mais do mesmo. E isso, efetivamente, eu não creio que vai resultar em grandes coisas. Bom, agora o que é que nós temos? Nós temos uma pandemia. E essa pandemia, com sua gravidade, passa a ser um outro elemento, um outro fator disruptivo. Disruptivo porque ela vai, inevitavelmente, acelerar, retardar ou reformar todas aquelas linhas de ação que estavam em curso em decorrência da chamada Revolução 4.0. Eu não tenho a menor dúvida. Isso em todos os campos da vida, desde a mobilidade urbana, financiamento do setor público, desde o financiamento e cobertura do seguro social, desde o ordenamento do território e das economias de aglomeração, etc., etc., etc. Eu acho que é uma disrupção fortíssima. E aí eu vou tomar um aspecto muito particular que foi suscitado por alguns e foi citado bem por Gustavo Brigagão, para dizer o seguinte: no Brasil, quando estamos discutindo reforma tributária, nós estamos com faróis voltados para trás. Nós estamos discutindo o passado. Eu não tenho que me ajustar ao que o resto do mundo faz. Vocês imaginem se tivéssemos um tributo com alíquota única e com vedação de isenção numa situação de uma crise como essa. Seria uma coisa catastrófica. O que precisamos ter em matéria de tributos? Eu tenho repetido: flexibilidade, criatividade e colaboração. Sistemas tributários inflexíveis que dispensem, por exemplo, a própria extrafiscalidade são sistemas tributários suicidas, que não funcionam nem funcionarão. Então, quando eu digo nós estamos discutindo base do passado, o Brasil faz algo diferente? Faz. Mas eu podia fazer uma listagem imensa do que nós fizemos de diferente ao longo do tempo e depois fomos copiados pelos outros. Eu vou falar de coisas muito do passado. Foi na década de 60 que o Brasil se tornou o primeiro país do mundo que fez a fusão de administrações tributária e aduaneira. Quando eu tratei desse assunto em 1988 no FMI, eu fui tomado como exótico. Em 2004, o FMI me pediu ajuda para implantar esse tipo de fusão em outros países. E hoje, inúmeros países como Reino Unido, Espanha, Portugal, inúmeros outros países, quase todos os países da América Latina adotam esse modelo. O Brasil foi pioneiro. Talvez nem todos saibam, o Brasil foi o primeiro país do mundo
que cobrou impostos pela rede bancária, que depois foi adotado por outros países. O Brasil foi o primeiro país do mundo que utilizou informática como instrumento, como ferramenta para a administração tributária, com a criação do SERPRO em 1968. E o Brasil foi também o primeiro país do mundo que adotou um IVA até a ponta, até o varejo, que não foi a França. Se o IVA, primeiramente, foi experimentado no Japão em 1949, adotando um modelo base contra base e não imposto contra imposto, como é usual hoje, e a França o fez até o atacado, foi o Brasil que foi mais à frente, utilizando imposto contra imposto, porém indo até o varejo. Com deformações, sim, e perfeitamente compreensíveis, eu que vivi e convivi com isso. Inclusive, sou quase fundador de um órgão que foi aqui mencionado, o CONFAS. Gustavo, o CONFAS não existe. O CONFAS nunca foi criado. Eu já disse isso inúmeras vezes e eu posso ser chamado como testemunha. Eu sempre desafio, diga-me qual foi a lei que criou o CONFAS. E você não vai encontrar, e eu sei como foi criado. Foi criado em 1975, por meio de um convênio celebrado entre os estados, onde tem um convênio fantástico que diz assim, o órgão de que trata a Lei Complementar 24, de 1975, a Lei Complementar 24 tratou de órgão nenhum. Passa a denominar-se, ele nunca teve outro nome, Conselho de Política Fazendária CONFAS, e assim todos ficam calados e admitem que o CONFAS existe. Claro que a reunião de secretários existe, produz efeitos. Isso aqui é um aspecto meramente quase pitoresco, para dizer que nós falamos, e eu vejo decisões do Supremo Tribunal Federal falando do CONFAS, que é uma figura, que é verdade, que nunca existiu, nunca foi criado, é um ser incriado, e, entretanto, existe na vida tributária dos brasileiros. Bom, aí eu dizia o seguinte, em lugar de estar discutindo novas bases, que não serão as mesmas, não, alguém imagina que o consumo, depois dessa crise, terá a dimensão que tinha antes? Eu tenho sérias dúvidas, eu não sei para onde vai caminhar a humanidade, mas acho que é muito razoável admitir que teremos novos padrões e hábitos de consumo, portanto, deprimindo a base de consumo. Quer dizer, portanto, tem que pensar em outros tipos de base. Segundo, as formas de financiamento dos estados serão as mesmas? Quer dizer, Zé Roberto explorou em alguns artigos brilhantemente a ideia de amplificação da ideia do seguro social. Ou seja, não o seguro social do trabalhador, mas do trabalho, e nas suas diferentes acepções, e tem feito uma exploração muito, muito cuidadosa, muito percussiente do assunto. Pois bem, para dizer, então eu tenho agora um estreitamento de bases, a existência de bases não exploradas e as novas formas e dimensionamento do financiamento do Estado, que, afinal, nós não temos clareza quanto que será. O que eu entendo, portanto, em relação às discussões que operam no Brasil, são discussões atrasadas, são discussões do passado, isso não vai a caminho nenhum. Ou seja, existem espaços constitucionais para lidar com isso? Sim. Sem muita ainda clareza quanto a mim, aproveitar a competência residual para tratar daquilo que não é tratado hoje, nem como uma base claramente de consumo ou de serviço. Quer dizer, isso como uma exploração certamente precisaria de alguns aperfeiçoamentos constitucionais para se tornar efetivo. Mas esse é o espaço da tributação de serviços digitais. A forma de como tributar, a ideia de tributação dos fluxos financeiros é interessante, mas tem que levar em conta a ponderação que foi feita pelo Gustavo quanto à relevância que terá as criptomoedas, como ativos ou realmente como moedas. A verdade é o seguinte, Gustavo citou a frase que é atribuída ao Benjamin Franklin, eu vi uma frase mais simples e mais humilde, mas que eu achei muito inteligente e muito interessante. Está num grafite de um metrô de Hong Kong, agora, em março deste ano, e diz o seguinte, não podemos voltar ao normal, porque o problema era exatamente o normal. Ou seja, eram essas coisas que existiam no mundo, essa desatenção, portanto, com a colaboração, com desigualdade, com segurança planetária e tudo mais,
que produz situações como essa de pandemia, que constitui agora um fato a provocar novas discussões sobre que tipo de base ainda vamos tratar. Eu vi a iniciativa que foi tomada pela União Europeia de criação do tributo sobre serviços digitais, que foi rejeitado como norma de caráter geral pela oposição óbvia da Irlanda e não tão óbvia da Dinamarca, Suécia e Finlândia. Entretanto, esse imposto, com prazo distinto de implantação, de eficácia, foi adotado por 7 países: França, Itália, Espanha, Bélgica, Reino Unido, Hungria, República Tcheca e Turquia. Só a Hungria já o implementou. A base de cálculo não é clara, porque talvez não tenha uma base de cálculo única. A base de cálculo ampliada, a base de cálculo mais restritas, as alíquotas variam em cima de 3%, aí se adota, como já também citou o Gustavo, o turnover tax. Quer dizer, agora pode ter tributação sobre a receita bruta. Antes, quem falava em tributação sobre a receita bruta era tido como heterodoxo, como exótico. Não, tributação tem que ser sobre valor agregado. Existirá valor agregado, como era concebido antigamente, depois dessa revolução? Quando ele hoje se opera muito mais no início da cadeia do que no fim, onde hoje o que conta, portanto, é o aporte de inteligência, é o aporte de conhecimento. Quer dizer, são todas mudanças onde seguramente haverá, inevitavelmente, vamos falar de maneira mais genérica, um reexame das formas de financiamento do Estado. Preferencialmente, e eu torço porque isso aconteça, de forma colaborativa. Por quê? Não haverá nenhum tipo de sucesso se não houver essa colaboração. Enquanto a França diz que vai implantar o imposto sobre serviços digitais, e veja bem que coisa patética. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que se a França implantar, ela vai estabelecer tarifas especiais sobre a importação de vinhos franceses. Veja a que ficou reduzida uma discussão de relevância dessa para o mundo inteiro. Tributação de vinhos franceses, e os franceses recuam porque tem uma tributação do vinho francês. Quer dizer, isso seria cômico se não fosse trágico. Rigorosamente isso, para usar uma conhecida frase. Então, se não houver isto, e, portanto, nesse contexto, o meu entendimento é que a eleição presidencial dos Estados Unidos, no final deste ano, é exatamente um divisor d'águas, que poderá caminhar para acentuar a competição, e aí vamos rezar para que não tenhamos novas catástrofes, ou se vai dar um curso agora que patrocina a colaboração. Como é que e aqui, eu vou aqui com isso encerrar minha intervenção, como é que nós podemos conviver com naturalidade com a existência de paraísos fiscais que detêm 1/6 da riqueza da humanidade sem pagar impostos? Como disse a Christine Lagarde o ano passado, a existência dessas formas de planejamentos tributários abusivos resultam em perda para os países não OCDE de cerca de 1,3% do PIB desse país. Como é que nós podemos conviver com isso? Vejam que não há nenhuma iniciativa efetiva, concreta, para enfrentamento da elisão do planejamento tributário abusivo dos paraísos fiscais. Em 1995, eu propus, e converter-se em lei brasileira, a primeira conceituação objetiva do que é um paraíso fiscal. Eu fui criticado em alguns fóruns internacionais. E eu sempre dizia, eu recuo se me oferecer uma outra opção. Essa opção não foi para o sorteio. Ela foi estatística. Aquilo que se entende como paraíso fiscal, se buscou algum critério que fosse comum àquilo que é um entendimento doutrinário sobre o que vinha a ser o paraíso fiscal. E não é impedir nenhum negócio em paraíso fiscal, mas estabelecer contramedidas compensatórias para a realização de negócios com países que fossem qualificados como paraísos fiscais. Desde 1995,
O Brasil é o único país que tem isso no mundo. Nenhum outro país do mundo adotou isso. A União Europeia, no final de 2018, se a memória me trai, estabeleceu critérios para classificação de paraísos fiscais. Completa inutilidade. Quer dizer, isso é apenas um diletantismo ineficaz e inútil, que não resultou em nada de concreto, em nada de objetivo. E com isso eu termino minha intervenção. Agradeço muito ao professor Everardo, que abrilhanta esse debate. A gente está aqui finalizando as nossas 4 mesas, né, que aconteceram de pré-lançamento, com a presença de praticamente todos os autores, que foram autores de diversas partes do Brasil e do mundo. A gente teve autor de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Brasília, Rio Grande do Sul, enfim, diversos lugares do Brasil, e a gente teve autores aí do México, Portugal, Washington, Panamá, Espanha, enfim, foram diversos países que participaram, e a oportunidade que a gente teve de reunir todos os autores foi fazendo essas 4 mesas de lançamento, em que eles puderam expor um pouco do artigo que eles escreveram, e a gente parte agora para o grande dia, para o dia de lançamento, que vai ser feito no dia 13 de maio, como eu já falei para vocês, e estão todos convidados, a gente vai estar rodando os convites, as honras da casa vão ser feitas pela BDF, em nome do Gustavo Brigagão, que vai estar sendo o grande anfitrião desse momento, desse dia de lançamento. A gente já tem alguns nomes confirmados e outros ainda estão aí em confirmação, querendo ajustar a agenda. Tem muita gente que tem interesse em estar participando. A nossa gratidão, né? A nossa honra a todos os autores que participaram, que não só escreveram, mas que se dispuseram a estar expondo um pouco dos seus trabalhos, das suas pesquisas. Esse livro, ele não é um livro que se finaliza nessa edição. Ele é um livro que faz parte de um projeto de pesquisa, Governança 4.0. É um livro que tem o intuito de trazer esses debates de forma cada vez mais forte e com outros autores, né, agregando novas pesquisas. Nós já temos o convite para fazer uma reedição, né? A gente já está aí quase esgotando, antes do lançamento a gente já está esgotando o livro, e a gente já está com o convite e acertando para fazer, de repente, uma edição revista e ampliada da obra, porque esse tema é um tema que, como o professor Everardo falou, a gente não precisa dizer o quanto ele é importante, a gente está vivendo isso. E a gente agradece muito a participação de todos que estiveram conosco até esse momento. Eu vou voltar a palavra para o professor Gustavo, para ele poder falar um pouco do evento de lançamento, enfim, fazer um convite. E aí a gente volta fazendo o encerramento dessas 4 mesas, agradecendo aí a presença de todos que estiveram conosco e a parceria da Almedina, que nos deu a possibilidade de fazer a venda dos livros com 50% de desconto em cada uma das mesas. Obrigado, Adassa. O evento será, na semana que vem, como você bem disse, será uma imensa satisfação da BDF poder sediar esse lançamento, que é um lançamento que, como disse o Zé Roberto no início da sua fala, marca exatamente, em função dessa pandemia, a influência da economia digital que nós temos hoje, que nós todos vivemos, né? Porque é um lançamento de um livro que estava programado para ser feito fisicamente. O lançamento iria ser em Portugal, depois no Brasil. Nós programamos todos esses eventos que ocorreram, essas 4 mesas que ocorreram, elas seriam feitas também fisicamente, e o lançamento depois, ao final, que é o que vai ocorrer na semana que vem, feito de uma festa, uma congregação que todos nós nos encontraríamos e nos cumprimentaríamos e compraríamos, adquiriríamos essa bela obra. E, em razão da pandemia, tudo mudou. E nós fizemos essas 4 lives até agora. O lançamento também ocorrerá utilizando a mesma plataforma na semana que vem. E será uma alegria imensa para todos nós. Será uma alegria imensa. Eu parabenizo mais uma vez todos os autores, os organizadores do livro, da obra, e estou ansioso para que chegue o mais rapidamente possível a semana que vem, que nós possamos nos encontrar novamente.
Bom, é isso. Obrigada a todos que participaram desse momento. A gente agradece, vai se despedindo. Esperamos vocês aí na próxima quarta-feira para o grande dia de lançamento, com a presença de todos os autores, dessa vez de forma totalmente virtual. E a gente vai ter uma mesa aí de debates para falar desse tema tão importante. Fique acompanhando, porque deve ter aí uma reedição, uma reimpressão do livro. Acompanhe as redes sociais da BDF, que vai estar divulgando lá a plataforma, vai ter no canal do YouTube da BDF. E o nosso privilégio, né, de ter você com a gente assistindo aí até agora. A gente teve a presença em peso do PPGD da Unimar, no qual a gente agradece imensamente. Sejam conosco novamente na próxima quarta-feira. Ao IDP, enfim, a todos os autores. Foram muitos autores, como a gente mencionou, trabalhando em 20 artigos com uma densidade teórica incrível, e isso fomenta muito o debate. A presença de hoje do professor Everardo, que muito nos honra, nos alegra, e os autores que aceitaram esse desafio. A vocês, nosso muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho a todos.